Bahia tá de férias, mas engana-se quem pensa que os jogadores estão só curtindo o descanso. Mesmo nesse período de pausa, os atletas seguem trabalhando firme. Um exemplo disso é o zagueiro Cano, que compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando toda a sua dedicação nos treinos individuais. Mesmo com a câmera em câmera lenta, deu para perceber o esforço, o foco e a intensidade que ele tem colocado na preparação física. Um atleta que chegou, conquistou seu espaço rapidamente e tem sido peça fundamental no sistema defensivo. Essa postura mostra o quanto o elenco atual do Bahia entendeu a responsabilidade que é vestir essa camisa. Profissionalismo e entrega viraram rotina por aqui, algo que, vamos falar a verdade, nem sempre foi assim no passado. Mas agora a história é outra. Quem está no grupo sabe que precisa manter o nível, porque a cobrança é grande e o reflexo dessa seriedade aparece dentro de campo. Falando em evolução, a base do Bahia também merece destaque. Os números impressionam. Segundo uma matéria publicada recentemente, o clube teve um crescimento de 700% nas convocações para seleções de base e futebol feminino nos últimos 2 anos. Desde que o Bahia vendeu 90% da sua SAF para o Grupo City, o salto foi evidente. De 2 atletas convocados antes de 2023, o número saltou para 16 jogadores chamados para diferentes seleções de base e também para o futebol feminino. É um avanço gigantesco que mostra como o trabalho de formação está funcionando. Essa transformação na base tem sido tão grande que até o diretor executivo, Marcelo Teixeira, fez questão de comemorar. Ele destacou que o processo ainda está no começo, mas os resultados já são visíveis. Segundo ele, ver os jovens talentos do Bahia ganhando espaço nas seleções é um sinal claro de que o clube está no caminho certo. E não é só discurso bonito, os números estão aí para provar. Teve convocação de goleiros, zagueiros, meias e atacantes, tanto no masculino quanto no feminino. Só para citar alguns, o goleiro Vitor foi chamado para a seleção sub-17, o meio-campista Sidney também apareceu na lista, além de jogadores como Anthony, Kevin, Roger e Juan Pablo. No feminino, o Bahia teve representantes de peso. Teve zagueira indo para a seleção do Panamá, meio-campistas para Venezuela e Paraguai, além de atacantes que representaram Uruguai, Chile e Brasil. E não para por aí. A base do Bahia não está só sendo reconhecida fora, mas também tem ganhado minutos dentro de campo com o time principal. Vários jogadores das divisões inferiores já tiveram oportunidades com o técnico Rogério Ceni. Zagueiros como Cândido e Zé Guilherme, laterais como Fred Liberato, além de meio-campistas como Vitinho e Jota. No ataque, nomes como Juan Pablo, Thiaguinho e Roger também têm aparecido com frequência. Tem até jogadores como David Martins, que chegou com um investimento alto e ainda busca seu espaço. Mas o importante é que a base está alimentando o elenco profissional, que era um dos objetivos quando todo esse projeto de reestruturação começou. E falando em reforço para o elenco profissional, chegou a hora de atualizar a situação de um velho conhecido da torcida, Douglas Augusto. O volante, que já passou pelo Bahia, esteve na mira do clube em mais de uma janela de transferências. Na última tentativa, o Bahia chegou a fazer uma proposta de 4 milhões de euros, algo em torno de 25 milhões de reais na época, mas o Nantes, da França, recusou. O clube francês queria 7 milhões de euros, ou seja, quase 50 milhões de reais. O Bahia, na ocasião, preferiu não avançar. Agora, o cenário mudou. Douglas Augusto está muito perto de ser anunciado como o novo reforço do Krasnodar, da Rússia. Os russos chegaram a um acordo com o Nantes por cerca de 6,5 milhões de euros, o que gira em torno de 42 milhões de reais. O salário oferecido também chamou atenção, cerca de 2 milhões de euros líquidos por ano, o que, fazendo as contas, dá praticamente 1 milhão de reais por mês. Uma proposta realmente tentadora. Vale lembrar que o Bahia sempre teve interesse no jogador, que além de ser formado no Fluminense e com passagens por Corinthians e Pau, já vestiu a camisa tricolor. Douglas sempre deixou claro que teria vontade de voltar ao Bahia um dia. Mas, pelo visto, dessa vez a negociação não avançou por conta do valor da proposta. Para brigar com os russos, o Bahia teria que colocar algo em torno de 15 milhões de reais a mais na mesa e ainda oferecer um salário de pelo menos 1 milhão por mês.
Uma realidade que, mesmo com a estrutura atual, o clube preferiu não encarar. O curioso é que o Nantes aceitou fechar com o Krasnodar por um valor intermediário, menor do que os 7 milhões de euros que eles queriam no começo, mas ainda assim acima daquilo que o Bahia havia proposto. O que fica é aquele gostinho de oportunidade perdida, porque Douglas Augusto seria uma peça muito importante para reforçar o setor de meio-campo. Ele terminou bem a temporada na França, mostrou qualidade e experiência, além de conhecer muito bem o ambiente do Bahia. O próprio jogador vinha de uma sequência boa, sendo decisivo para ajudar o Nantes a escapar do rebaixamento na última edição do campeonato francês. Então, a situação agora é essa. Os russos estão avançados nas negociações, o contrato deve ser assinado nos próximos dias e tudo indica que Douglas Augusto vai jogar a próxima temporada no futebol russo. Mas como no futebol tudo pode mudar de uma hora para outra, a torcida ainda fica naquela expectativa de uma reviravolta de última hora. Afinal, enquanto não tiver anúncio oficial, sempre existe uma pontinha de esperança. E para quem pensa que o Bahia vai parar por aí, pode ter certeza que não. O planejamento do clube segue a todo vapor, tanto no profissional quanto na base. O foco agora é reforçar ainda mais o elenco para a sequência da temporada, já que o Campeonato Brasileiro é longo e exige um grupo qualificado e equilibrado. As carências do elenco são evidentes, especialmente no setor de meio-campo, e a diretoria está ciente disso. A busca por reforços continua, e o caso do Douglas Augusto é só um exemplo de como o clube está atento ao mercado. Mesmo que essa negociação com o Krasnodar tenha avançado, o Bahia segue monitorando outras opções que possam agregar qualidade e experiência ao time. Inclusive, nos bastidores, o que se comenta é que o departamento de futebol já trabalha com uma lista de prioridades para essa segunda janela de transferências. Jogadores que já têm experiência em campeonatos de alto nível, que possam chegar e vestir a camisa titular imediatamente. A comissão técnica entende que o Bahia precisa de atletas prontos, com rodagem, que entendam a pressão de jogar uma Série A e que possam assumir a responsabilidade nos jogos decisivos. E isso vale tanto para reforços vindos de fora quanto para quem pode surgir da base. É aquela velha máxima, se a solução não vier de fora, que venha de dentro. E quando a gente olha para a base, o cenário também é animador. O trabalho de captação e desenvolvimento de talentos vem gerando frutos não só nas convocações para seleções, mas também dentro de campo. O Bahia tem disputado todas as principais competições de base do calendário nacional. Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Nordeste Sub-20, claro, os estaduais. Além disso, o futebol feminino também tem ganhado espaço e reconhecimento. O número de atletas convocadas para seleções nacionais e internacionais é prova. Voltando ao profissional, a torcida tem cobrado bastante a diretoria por reforços, principalmente depois de algumas oscilações no início da temporada. Apesar de um bom começo no Campeonato Brasileiro, o torcedor sabe que o campeonato é longo e que lesões, suspensões e queda de rendimento podem acontecer. Por isso, a ideia é ter um elenco mais encorpado, com peças de reposição à altura. A situação do meio-campo, por exemplo, ficou ainda mais delicada depois da lesão de jogadores importantes como Caule e Everton Ribeiro. São atletas que têm peso, liderança e capacidade de decisão. Sem eles, o Bahia perdeu muito poder de criação e também qualidade na transição. E é nesse contexto que nomes como o de Douglas Augusto ganham ainda mais importância. Não é segredo para ninguém que a diretoria fez um esforço para tentar a contratação. Mas no futebol, como a gente sabe, negociação é um jogo de paciência e oportunidade. O Bahia teve seu limite financeiro e preferiu não ultrapassá-lo nesse momento. Agora é olhar para frente e buscar alternativas que caibam dentro da realidade do clube e que possam agregar dentro de campo. O bom é que o mercado está começando a se movimentar mais intensamente com a aproximação da segunda janela de transferências. Muitos clubes da Europa já encerraram suas temporadas e começam a liberar jogadores, enquanto outros atletas que estão em mercados menos badalados enxergam o Brasil como uma boa vitrine para retomar o protagonismo. A diretoria do Bahia está de olho em tudo isso, com South trabalhando dia e noite para mapear boas oportunidades.
E além das contratações, existe também a expectativa de que jogadores que hoje estão no elenco consigam dar uma resposta melhor na segunda parte da temporada. Casos de atletas que ainda não conseguiram mostrar tudo o que podem, mas que têm potencial. O próprio David Duarte, zagueiro, é um exemplo. Chegou com muita expectativa e agora, depois de um período de adaptação, pode se firmar de vez como titular. No meio-campo, JK e o Alexandre são nomes que o torcedor espera ver com mais regularidade, mostrando aquilo que sabem fazer de melhor. No ataque, a expectativa também é grande em cima de jogadores como Everaldo, Biel e Rafael Ratão. Esses atletas terão a missão de garantir os gols necessários para que o Bahia siga brigando na parte de cima da tabela. A comissão técnica tem trabalhado para ajustar o posicionamento e melhorar a eficiência ofensiva, que em alguns jogos deixou a desejar. Outro ponto importante é o retorno dos lesionados. A expectativa é que, após a pausa para a data FIFA e o período de férias, o Bahia volte com praticamente todo o elenco à disposição. Isso vai permitir ao técnico Rogério Ceni ter mais opções e montar um time mais competitivo. Inclusive, o próprio Rogério tem sido bastante participativo no processo de contratações, indicando perfis de jogadores que considera importantes para o estilo de jogo que pretende implementar. E não podemos esquecer da importância da torcida nesse momento. A Fonte Nova tem sido um verdadeiro caldeirão nos jogos do Bahia, e a diretoria aposta muito nesse fator casa para somar pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. A média de público tem sido uma das maiores do país, o que mostra a força da nação tricolor. Em resumo, o Bahia vive um momento de transição e crescimento. A base evoluindo, o profissional se reforçando, a torcida empurrando e a diretoria trabalhando nos bastidores para entregar um time ainda mais competitivo. O caso Douglas Augusto deixa claro que o clube está atento ao mercado, mas também consciente dos seus limites financeiros. E a verdade é que o torcedor pode esperar movimentações nos próximos dias, porque o Bahia não vai ficar parado nessa janela. Agora é aguardar e torcer para que as próximas notícias sejam de reforço chegando, jovens da base ganhando espaço e, claro, vitórias dentro de campo para manter o tricolor no topo das competições. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos últimos dias, um rumor tomou conta das redes sociais e dos bastidores do futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo, o icônico CR7, teria feito elogios ao Bahia, clube tradicional da Série A do Campeonato Brasileiro. A fala do craque português, que até então não havia tido nenhuma relação pública com o clube baiano, agitou a web e gerou uma série de especulações entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. Embora não haja uma confirmação oficial, a possibilidade de um comentário do astro vindo diretamente de Portugal já é motivo para discussões acaloradas nas redes sociais. Segundo fontes próximas ao círculo de Ronaldo, ele teria se referido ao Bahia em uma conversa durante uma entrevista informal, destacando a paixão da torcida e a força do clube dentro do cenário nacional. A declaração, aparentemente simples, ganhou proporções muito maiores quando foi compartilhada por fãs do Bahia e rapidamente viralizou, com milhares de menções e compartilhamentos. Para muitos, o fato de CR7 falar bem de um time brasileiro, e especialmente de um clube que não está entre os gigantes do país, soa como um sinal de reconhecimento internacional que pode abrir portas para novas parcerias ou até mesmo movimentações futuras. O burburinho se intensificou com as especulações de que o interesse de Cristiano Ronaldo pelo Bahia poderia ir além de um simples elogio. Alguns veículos especializados começaram a levantar a possibilidade de o jogador ou seu staff estarem observando o mercado brasileiro com atenção, e o Bahia seria uma das equipes que despertariam algum tipo de interesse, seja para futuras ações comerciais, campanhas de marketing ou até mesmo como parte de uma estratégia para ampliar sua marca no continente americano. Afinal, o clube baiano possui uma torcida apaixonada e crescente, que poderia ser uma excelente vitrine para a imagem do craque. Nas redes sociais, a torcida do Bahia reagiu com entusiasmo, celebrando a possibilidade de um ídolo mundial como CR7 demonstrar apreço pelo clube. Muitos fãs usaram a hashtag CR7 no Bahia, mesmo sabendo que a chance de uma transferência do astro português para a equipe nordestina é praticamente remota. Ainda assim,
O simples fato de Cristiano Ronaldo mencionar o Bahia é um enorme reconhecimento que alimenta os sonhos dos torcedores. Por outro lado, especialistas do futebol alertam para o fato de que essas declarações podem ser apenas gentilezas típicas de um grande nome do esporte, que sabe o peso que sua opinião carrega. A possibilidade de uma ligação mais profunda entre Ronaldo e o Bahia ainda é tratada como especulação, mas não deixa de ser um tema interessante para acompanhar nos próximos meses. Afinal, o futebol é cheio de surpresas, e o que hoje é um rumor, amanhã pode se transformar em realidade. Enquanto isso, o Bahia segue sua trajetória na Série A, buscando se consolidar como uma equipe competitiva e fortalecer sua marca. A menção de CR7, mesmo que casual, serve como um estímulo para o clube e seus torcedores, que já celebram a chance de ter um dos maiores jogadores da história do futebol falando bem do time. Será que esse é o início de uma nova era para o Bahia, com visibilidade internacional? Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!